Nossa Bíblia, queridos, em Mateus 15, versículo 21 a 28. E nós vamos ver hoje 5 atitudes de superação que nos faz viver o milagre. 5 atitudes de superação. E o exemplo que nós vamos ver está em Mateus 15, 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Aleluias. E partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém? Até aí. Curva a sua cabeça, peça para o Senhor falar ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por estarmos diante de ti, Senhor. Te glorificamos. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, todos nós já ouvimos e até eu já ministrei sobre essa mulher cananeia. E essa mulher, perceba, né? Ela era cananeia. E ela foi até o meio dos judeus ali e ela buscou aquilo que era um impossível para a vida dela, para a casa dela. Percebam que a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Havia uma possessão terrível sobre a filha dela. Demônios realmente estavam agindo. E diz então que quando ela chega até Jesus e ela se aproxima de Jesus, os próprios discípulos, que é aqueles que deviam acolher, que é aqueles, né, que deviam ali ajudar, auxiliar as pessoas a alcançarem seus milagres, alcançarem suas vitórias, eles na mesma hora começam a repelir aquela mulher, né? Pode ver o versículo 23, né? Rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. E aquela mulher clamando atrás de Jesus, né? E ela gritava: Senhor, tenha compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente com demônios, muitos demônios. Senhor, Senhor. E ela gritando, gritando atrás de Jesus. E eles que deveriam somar, acabam ali querendo afastar aquela mulher. E naquele momento, aquilo que parecia, né, uma rejeição total, uma resistência total, uma impossibilidade total daquela mulher alcançar o milagre, ela ainda ouve do próprio Jesus a palavra. Jesus falando: olha, eu vim para os meus, né? Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E então, naquele momento, ela numa condição de humildade total, ela mesma declara, né? Não, eu estou disposta a tudo. É como se ela dissesse, porque Jesus fala: olha, não é bom eu tomar o pão do meu filho e dar para o cachorrinho. Por quê? Porque os cananeus, queridos, eles tinham sobre si aquilo que era um decreto da parte de Deus lá no Antigo Testamento. Os cananeus, eles tinham sido, sim, amaldiçoados. E eles tinham sido amaldiçoados a tal ponto de que eles não poderiam nem entrar no templo, eles não poderiam fazer parte por aquilo que era a perversidade daquele povo,
no passado. Só que aquela mulher, ela rompe repentinamente com todos os grilhões da sociedade, com tudo que poderia ocorrer para impedi-la de viver o seu milagre, e ela se dispõe a tudo. E quando Cristo fala que ele não vai entregar, né, o pão dos filhos para os cães, por que os cães? Porque os cananeus eram considerados esses desviados mesmo. Eles se desviaram de Deus a tal ponto que eles tinham se tornado pessoas totalmente, realmente malignas. Tanto que a filha dela estava horrivelmente endemoniada. E naquele momento você vê o que diz a palavra do Senhor, que aquele desvio tornava aquela mulher como um cão. Por quê? Porque a Bíblia fala que o próprio Jesus dizendo que ele compara a porca que volta ao lamaçal e o cão que volta ao vômito, aqueles que se desviam. Então, espiritualmente, a pessoa que se afasta de Deus, se desvia do propósito, ele é comparado ou a um porco que volta ao lamaçal, ou a um cão que volta ao próprio vômito. Então, quando Jesus fala para ela, olha, eu não posso dar o pão para o cão, para um cãozinho, é porque ela estava dizendo, eu não posso tirar. Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo, eu não vou te deixar de dar para os meus filhos, para os que, né, me são próximos, para dar para aqueles que estão desviados daquilo que é a vontade de Deus. Só que aquela mulher, num ato de humildade, né, o que ela diz no versículo 27? Ela diz, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O cachorrinho come da migalha. Então, ela estava confessando, realmente, a minha raça é uma raça desviada. Minha raça realmente é uma raça que está longe do Senhor. É uma raça que está amaldiçoada. Mas uma migalha do Senhor pode mudar a minha vida e transformar a minha filha. E aí Jesus diz o quê no versículo 28? Que grande era a fé daquela mulher. E nós vamos entender por que essa mulher foi considerada uma mulher com grande fé. E houve 5 atitudes que ela teve, que é importante nós termos, e você precisa ter, que demonstram grande fé. Quem tem essas atitudes demonstra grande fé. Primeira atitude que ela teve é a atitude de atravessar barreiras. Por quê? Porque ela era gentia, ela era cananeia, ela estava ali, né? Jesus estava na região dos judeus, e culturalmente, religiosamente, ela não devia nem falar com Jesus, mas ela tem esse ato de superação. Então, a primeira marca daquele que quer ter essa grande fé, ele está disposto a atravessar barreiras. A fé verdadeira, ela quebra barreira de raça, de religião, de cultura. Ela foi atrás de Jesus mesmo sem direito. Como cananeia, ela não tinha direito algum. Está no Antigo Testamento declarando que os cananeus estavam fora. Mas ela mesmo sem direito, ela atravessa todas as barreiras e ela passa por cima de tudo para ir ao encontro do seu milagre. E eu quero declarar em nome de Jesus que você e eu possamos ter essa grande fé. Primeiro, supere as tuas barreiras. Quanta pessoa travada na vida, quantas pessoas travadas, porque tem os seus preconceitos, porque tem os seus pensamentos, porque tem as suas barreiras mentais, emocionais, porque tem os seus traumas, o meu trauma, você não sabe o que eu passei, a minha dor, e você fica preso nas suas barreiras e automaticamente você se nega de buscar o grande de Deus, porque você fica limitado na tua mente, fica limitado a sua condição, fica limitado a sentença, o histórico, as marcas que tem sobre a sua vida. Mas essa mulher, ela atravessou as barreiras, e eu quero declarar que nós possamos ser pessoas de grande fé, e em nome de Jesus, sabe o que vai envolver isso? Vai envolver que você está disposto a passar por cima até de você mesmo, porque isso é o evangelho. Quer vir após mim? Então nega a si mesmo,
Toma a sua cruz e me siga. Esse é o básico do evangelho, querido. É você passar a pior barreira que você tem na tua vida, o maior inimigo, que não é Satanás. O teu maior inimigo não são as pessoas, o teu maior inimigo é o teu eu, é o teu ego, é a tua carne. E em nome de Jesus, quando você está disposto a quebrar as tuas próprias barreiras, a quebrar com aquilo que é a tua própria dureza, aquilo que é com a tua própria marca, a tua própria herança, a tua carga espiritual, genética, os teus preconceitos, você já pode ir caminhando em busca do teu milagre em nome de Jesus. E essa mulher, ela se dispôs a isso. Os cananeus, certamente, onde eles estavam, há muitos, imagina milhares e milhares de cananeus, adoeciam. Milhares e milhares de cananeus estavam endemoniados, queridos. Afinal, eles eram o próprio endemoniado, porque os cananeus, eles tinham essa linhagem mesmo de crueldade. Eles eram pessoas sanguinárias. Então, imagina os milhares de cananeus ao longe, né? Estavam lá padecendo, mas só ela se dispôs a romper com a própria barreira intelectual, mental, e se dispor a tudo pelo milagre. E eu quero declarar nas nossas vidas isso. Quebre as suas barreiras, quebre os seus preconceitos, quebre aquilo que são os seus valores sistemáticos, né? E em nome de Jesus, Senhor, eu vou atrás do teu impossível, em nome de Jesus. A segunda atitude dessa mulher de superação, ela teve o milagre da persistência na oração. Queridos, os discípulos mandaram ela ir embora. Vocês viram aí, né? Despede ela, Jesus. Os discípulos mandaram ela ir embora. Jesus parecia que ignorava os gritos dela. Imagina, ela gritando atrás: Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, tem compaixão de mim, minha filha está endemoniada terrivelmente, Jesus. E ela gritando. Jesus também parecia que estava ignorando ela. Mas o que Jesus falou? Olha, não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Mas ela continuou clamando. E quantas vezes, queridos, o silêncio de Deus nos cala. E quantas vezes, queridos, a maldade do nosso irmão nos paralisa. Não sei se você já ouviu, né? Até um provérbio aí fora. Não foi o pai. Geralmente no histórico são os irmãos mesmo, que tentam paralisar a jornada, que tentam matar, que tentam perseguir, que tentam anular a pessoa. É só você se lembrar de José. Não foi o pai que se levantou contra José, mas foram os irmãos que se levantaram com a inveja, jogaram ele, venderam ele no poço, né? Não foi o pai propriamente, né, que trouxe todo o dano emocional sobre Davi, né? Mas os irmãos de Davi depois o desprezam, né? E começam ali com atitude que aqueles que deveriam apoiá-lo começam ali a discriminá-lo. O que você está fazendo aqui? Você é todo orgulhoso e você está aqui? Não foi o pai, foram os irmãos. Não foi o pai, mas foi Caim que matou Abel, o irmão. Não foi, né, ali, já o caso, não foi o pai, não foi Isaac, mas foi Jacó que roubou Esaú, e foi Esaú que odiou Jacó. Então, querido, percebe esse histórico de irmãos quererem destruir irmãos, de irmãos tentarem prejudicar irmãos, de irmãos quererem anular irmãos. Isso é antigo, e você vê ali do lado de Jesus Cristo, ali era a família na fé, era o quê? Um caminhar daquilo que é rumo a uma nova vida, a uma transformação, a um milagre. E quem é que manda, né, ela se calar primeiro? Os discípulos. Os discípulos, e ela poderia se apegar a isso aqui, ó. Mas ela teve o milagre da persistência na oração. E muita gente tem parado sua caminhada por causa dos irmãos.
Porque, o irmão, a irmã, o fulano, meu irmão, meu amigo, meu isso e meu aquilo. Querido, isso é antigo. Ou você se move ou você se move. Se você parar por causa de maldade alheia, você não chega a lugar nenhum. Mas se você tiver no teu coração esse sentimento dessa mulher aqui, a persistência na oração, ainda que Jesus pareça ignorar, foi isso que aconteceu. Tem hora que você está lá clamando, parece que Jesus está o quê? Não querendo ouvir mesmo. Parece que ele está em silêncio mesmo, total. E superação é quando, mesmo Deus parecendo em silêncio, você tem a fé que insiste, você tem a fé que clama, você tem a fé que continua, que persiste e aguarda a resposta divina. Sim, você pode parar nas barreiras dos irmãos, dos maus intencionados, dos que querem o teu mal, e você pode parar na barreira do silêncio de Deus. Parece que Deus até está contra mim, mas eu quero te dizer, se você persistir na tua oração, você vai ver resposta dos céus em nome de Jesus. E sabe o que acontece com aquele que sabe superar a oposição dos irmãos, a rejeição dos irmãos, aquele que sabe superar o silêncio de Deus e permanecer fiel? Sabe o que acontece? Você se torna alguém de grande fé. Quer dizer, para uma pessoa se tornar uma pessoa que Jesus olha e fala, olha, grande é a tua fé, hein? É porque você aguentou o silêncio de Deus e você não se calou. E você continuou. É porque você não parou na rejeição alheia, no desprezo alheio, no desdém alheio. Mas você persistiu. Você continuou. Esse é o caminho de formação de Deus para pessoas de grande fé. Não há uma prova antes de ser aprovado? Pois é, o caminho do homem de grande fé, da mulher de grande fé, é atravessar as barreiras da tua mente, do teu preconceito, da tua enfermidade emocional, é atravessar a barreira da rejeição alheia e atravessar a barreira do silêncio de Deus. Continua clamando. O que diz? Que ela continuava gritando, Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, tem compaixão de mim. E você o quê? Vê Jesus em silêncio? Não, Deus na verdade está contra mim. Deus não quer na verdade me ajudar. Deus na verdade, olha, Ele me amaldiçoou de vez. Querido, essa mulher tinha sido amaldiçoada mesmo. Literalmente, está na Bíblia escrito a maldição contra os cananeus. Ela tinha sido amaldiçoada mesmo pelo próprio Deus. E nem por isso ela descreu do amor de Deus. E eu quero te dizer, você não é amaldiçoado. Você não tem sentença contrária. Pelo contrário, você está no tempo da graça. Você está no tempo da misericórdia. O favor de Deus já está sobre a tua vida. E você não quer aguentar o tempo do silêncio de Deus. Supera o tempo do silêncio. E continua no clamor. Porque o milagre vem em nome de Jesus. Terceira marca dessa mulher de superação é o quê? O milagre da humildade. Ela tinha humildade. Jesus disse, olha, não é bom eu pegar do pão do filho e jogar para os cachorros. Jesus falou isso para ela. E ela respondeu, sim, Senhor, mas até o cachorrinho come da migalha. Isso é uma superação poderosa. Você quer ser alguém de grande fé? Então, querido, tenha humildade. Sabe por quê? Porque Deus pode ficar em silêncio com relação a você e as tuas causas e as tuas petições. Porque Deus, Ele pode te permitir estar e entrar em provas que você jamais gostaria de entrar. E se você olhar para si mesmo, para o seu ego, para o seu eu, você vai dizer, eu não aguento isso. Lembra lá daquele homem na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, que o profeta fala para ele, olha, se lança 7 vezes no Rio Jordão. E ele, quê?
O orgulho pode te impedir, sim, de viver coisas sobrenaturais, mas a humildade, ela te abre a porta. Essa mulher não discutiu com Jesus, ela aceitou o seu chamado, ela aceitou até ser, sabe ali, menosprezada como uma cachorrinha, né? Mas ela o quê? Se sujeitou a tudo pelo milagre. Lembra lá do homem aceitando ir 7 vezes para o Rio Jordão? Era o rio mais sujo da época, mas ele acabou aceitando. Por quê? Porque eu estou disposto a viver o meu milagre. Então eu quero te dizer, você está disposto a viver o teu milagre? Então tem a marca da humildade no teu coração, porque a marca da humildade do teu coração vai te promover e vai te conduzir ao sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Não olha para o teu ego, não olha para o teu eu, não olha para aquilo que você julga ou os teus preconceitos a respeito das coisas. Porque eu não vou aguentar isso, eu não vou suportar isso, eu não preciso isso. Pode esquecer tudo isso, querido, hoje. Joga por terra essas frases prontas que você até herdou dos seus familiares, porque Deus está te falando, o dia que você se sujeitar debaixo da potente mão de Deus, a mão de Deus te exaltará. Então, na hora que eu me submeto e eu estou disposta, Senhor, não importa, querido, eu morri, você já morreu, o nosso eu já morreu, e se não morreu, tem que morrer, para que a glória de Deus seja exaltada na tua vida, em nome de Jesus Cristo. O quarto posicionamento dessa mulher, que fez ela se tornar uma mulher de grande fé, e alcançar o livramento, a filha dela, foi a superação. E essa superação que ela teve nesse momento, ela alcança o milagre, o livramento sobre a sua filha. Então, por causa da fé desta mulher, uma fé o quê? Uma fé que venceu barreiras, uma fé persistente, uma fé humilde, uma fé naquilo que é Jesus Cristo. O que aconteceu? Ela alcançou um milagre. E eu quero declarar, ela alcançou um milagre para a filha dela que nem estava presente. E assim é, a fé verdadeira, a fé que passa por cima das barreiras. A fé que passa por cima daquilo que são os bloqueios da caminhada. A fé que tem humildade. A fé em Jesus, a fé pura. Ela vai alcançar um milagre até para quem não está presente. A fé dela alcançou a filha dela lá na casa dela. E a tua fé pode alcançar a tua família inteira, em nome de Jesus Cristo. E eu quero te dizer, não são os irmãos que podem parar a tua caminhada. Não são pessoas que podem parar a tua caminhada. E nem o silêncio de Deus que pode e deve parar a tua caminhada. Mas você tem que ter uma determinação. O que você quer? O que você busca? Então, busque com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinará para a tua vida em nome de Jesus. Nós não somos os cananeus. Nós não estamos debaixo de maldição. Nós estamos debaixo da graça. Nós já estamos debaixo do sangue de Jesus. Então, maior ainda é o nosso clamor. Vai mover a mão de Deus. O nosso clamor vai mover o milagre. Nós vamos alcançar o impossível. E por fim, a filha daquela mulher foi totalmente liberta de toda aquela legião de demônios. E eu quero declarar sobre as nossas vidas, nossas casas, que nós alcançaremos no Senhor a libertação, o milagre que buscamos, o livramento que necessitamos, porque a nossa fé, ela moverá montanhas para a honra e a glória de Jesus. Eu não sei qual é a montanha, mas eu sei de uma coisa: a tua montanha não é maior do que a barreira que existia entre aquela mulher e Deus. Não tem, é impossível. Porque eu te garanto, se teu nome tivesse aqui, o meu nome tivesse aqui, Raquel amaldiçoada da Silva. Eu falo, meu Deus, acabou. Nem adianta. Você ia falar para mim, Raquel, ora. Eu falo, não adianta orar, você não viu lá, está meu nome lá.
Ele já falou que não adianta, eu não posso nem entrar no templo. Você acha? E essa mulher não, queridos. Estava aqui escrito que os cananeus não podiam, não tinham acesso, nem poderiam entrar. Mas essa mulher, ela tinha fé no amor e na misericórdia de Deus. Então, o que Deus fala no livro de Jeremias para nós: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz, e não para vos dar o fim que pensais. Sabe o que acontece? Nós que estamos no tempo da graça, que Deus já mostrou o amor por nós, que Jesus já derramou sangue por nós, nós duvidamos do amor de Deus, nós duvidamos da misericórdia de Deus, nós duvidamos do que Deus pode fazer, e nós duvidamos, eu acho que Deus não vai atender não. Essa mulher nem titubeou. Essa mulher estava disposta a tudo. Esteja disposta a tudo na mão de Deus. O que o Senhor quer, Senhor? O que o Senhor pede de mim? Eu farei em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Se submeta à mão do Senhor. E o mais Ele fará na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos ficar em pé agora. E eu quero que eu e você tenhamos esse nome diante do Senhor, né? Grande a tua fé. Tá ligado, né? Grande a tua fé. Amém? Ao invés de Jesus falar para nós, mas tu é incrédulo, hein? Lembra que ele falou isso para os discípulos? Homens de pouca fé. Não. Que nós sejamos pessoas a quem o Senhor olhe e Ele diga, mulher de grande fé. Por quê? Porque você venceu as suas barreiras particulares, mentais, emocionais. Porque você persiste na oração, mesmo tendo palavras contrárias, mesmo tendo sentenças, mesmo eu estando em silêncio com você, você insiste em clamar, mulher de grande fé. Por quê? Porque você tem a humildade. Ainda que eu diga, ainda que eu te repreenda, ainda que eu te julgue, ainda assim que eu te sentencie, você se submete à disciplina, você se submete à palavra por amor e por fé, mulher de grande fé. E em nome de Jesus, que nós sejamos estes que alcançam o milagre do Senhor. Eu quero que hoje você saia daqui, querido, se você já estava silenciando a tua oração. Eu quero que você saia daqui hoje, falando sem parar diante de Deus. Mas sem parar, como ela. Não é que ela falou um dia assim, depois de 5 dias, vou tentar. Não, ela ficou atrás de Jesus mesmo, atrás, ó. E ela veio atrás, gritando. Em nome de Jesus, que seja assim, é você atrás mesmo de Jesus, todo dia, Senhor, Senhor, eu sei que Tu me ouves, eu sei que o Senhor olha para mim, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor faz, Senhor, meu Deus, antecipa esse milagre na minha vida, abre essa porta na minha vida. Eu quero que você saia daqui hoje, querido, com o teu coração fervendo de fé, e ainda que o Senhor se cale com você mais um tempo, ainda que o Senhor te pise, ainda que Ele nos pisasse, queridos, como Jó falou, eu creio no Senhor, ainda que Ele me mate, nele confiarei, ainda que Ele faça o que for, que você tenha humildade de continuar. Pai, vem, Senhor, vem, age, vem, opera, vem, faz o milagre que eu busco. Que você saia hoje daqui com o teu coração fervendo, que você saia daqui hoje em nome de Jesus com o teu coração em chamas, que você saia daqui com o teu coração cheio de fé, que você saia daqui hoje como um homem de grande fé, como uma mulher de grande fé. Quebra hoje as tuas barreiras emocionais, mentais, as tuas blindagens, as tuas heranças, as tuas cargas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quebra hoje tudo, joga por terra agora, vence o teu ego, vence o teu eu, vence o orgulho, vença as palavras herdadas de familiares, de família. Você não vai conseguir,
você não vai dar certo? Quando é que vai acabar seu casamento, hein? Quando é que vai acabar tudo? Quando é que você vai fazer o que você prometeu, a loucura? Quando é que você vai jogar tudo pro alto, hein? Ainda que as vozes estejam na tua cabeça, dizendo para você as mesmas sentenças dos teus antepassados, Deus está te falando.